Pauê perdeu as pernas com 18 anos. Caí debaixo da locomotiva, quando eu me dei conta já era tarde, ela estava em cima de mim. Ele não desistiu dos sonhos que tinha. Eu costumava brincar que, como uma metáfora, voltar a surfar seria voltar a viver. E hoje inspira sonhos em outras pessoas. Pessoas que tinham se inspirado na minha história e tinham mudado a sua própria história. O Identidade está começando. Boa noite, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu programa de histórias inesquecíveis que com certeza confortam o seu coração, trazem esperança de que as coisas podem ser melhores. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Você sabe que quando a gente começa aqui o Identidade já tem logo de cara um presente para você. Além dessa história, além desses personagens que sempre são um presentão para nossa vida, a gente tem um presente físico que chega aí na sua casa. Hoje eu quero falar para você desse guia de estudo aqui, ó, Bíblia Fácil. Pastor Arilton Oliveira transforma a Bíblia na coisa mais fácil de ser compreendida toda semana aqui na tela da Novo Tempo. E esse guia de estudos vai ajudar você a entender com muita facilidade. Parece que é o Pastor Arilton explicando ali para você, porque vai ter um texto, vai te levar, a pergunta vai te levar para uma passagem bíblica, você vai entender melhor. São vários os assuntos. Olha, juízo final, o céu e a nova terra, toda a questão ali de profecias muito bem explicadas. E as profecias sempre vão explicar para a gente, inclusive, o amor de Deus para com a existência humana. Não precisa ter medo de profecia, né? Você pode ligar no horário comercial para a gente, 0 Operadora 12 21 27 3121. 0 Operadora 12 21 27 3121. Ou você pode mandar uma mensagem para a gente agora mesmo, 12 982 44 0077. 12 982 44 0077. Peça o seu guia de estudos da Bíblia, o seu guia de estudos Bíblia Fácil. Você disse que viu aqui no Identidade, quer receber gratuitamente aí na sua casa. É simples, rápido, de graça, presente dos Anjos da Esperança para você. Nessa noite a gente vai conversar com o Paulo Eduardo, mais conhecido como Pauê. Pauê sempre foi apaixonado por esportes, mas um acidente levou à amputação das suas 2 pernas. Pauê passou mais de 50 dias no hospital. Precisou realizar várias cirurgias e reaprender vários movimentos. Tão jovem e apaixonado pelo surf, ele teve que se adaptar para retornar à natação, agora sem as pernas. Pauê se tornou competidor de triatlon. Conquistou inúmeros títulos, escreveu um livro, lançou um filme com a sua biografia e hoje dá palestras motivacionais por onde passa. Essa tremenda história de superação você confere daqui a pouco, aqui no Identidade. São 30 segundos e já voltamos com o Pauê e suas conquistas no mundo paralímpico. Não saia daí, voltamos já. Já de volta aqui o Identidade e eu tô aqui com o Pauê. Boa noite, tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar aqui no seu espaço um pouquinho da minha história. É um prazer. Não, a gente que agradece. Você tem uma história riquíssima, inclusive de uma grande paixão pelo movimento. Desde muito pequeno, você gosta de esporte, você gosta de se movimentar. Pelo local onde você morava, você sempre gostou de surf, mas não só, vários esportes. Como é que era a tua vida nesse período antes da gente chegar no ponto do acidente que você sofreu e você, né, ter uma mudança aí? Você fazia isso tudo por hobby? Você achava que isso seria uma profissão? Você levava muito a sério para que essas coisas que você gostava muito de fazer com o movimento se tornasse também uma profissão e não só um hobby? Olha, Wagner, acho que um pouco de cada, né? Eu acho que quando a gente é mais novo, nós não temos ainda a consciência das nossos atos, das nossas atitudes, como forma consequente, né? Do que isso pode nos gerar, nos trazer. Mas eu tinha um pouco de espelho do quanto que o movimento, a atividade física, eram benéficas, no caso, como consciência corporal, desenvolvimento pessoal. Isso desde pequeno, sempre trabalhei com essa questão muito forte. Acho que os meus pais tiveram muita influência nesse aspecto. Então, eu, obviamente, como qualquer outra pessoa que começa a se dedicar a alguma coisa,
tinha vontades extras de ingressar, de repente, como um atleta, de, né, ter ali uma carreira. Mas eu, com 18 anos de idade, que foi a data marcante aí, né, do fato que teve a grande mudança da minha vida, eu percebi que já não ia mais adiante como carreira. Mas tinha ido até que bastante longe. Eu tinha competido circuitos, Sim. não só como você colocou de surf, mas outras modalidades também. Então, acho que sempre foi muito presente na minha vida. Pois é, você até falou aí que com 18 anos, né, você tem esse ponto muito forte de virada na sua vida. Vou tentar contar aqui um pouco do que aconteceu, né, Pauê? Você, como sempre muito ligado ao movimento, estava voltando da academia numa noite e você atravessou uma linha do trem. E aí era um local onde você estava extremamente acostumado a passar, só que naquela noite especificamente, o trem acabou te atropelando. Acho que na tua narrativa, né, você diz que as luzes estavam todas apagadas e aí você não viu que essa locomotiva estava chegando e você acabou sofrendo esse acidente. Agora, você não ouviu o trem? Era um ambiente que também estava muito barulhento, porque não é só o visual, né? Tinha o som também. Me conta o que você lembra desse momento do acidente. No caso, eu morava com os meus pais, eu morava de um lado e existia uma academia do outro lado dessa linha férrea. E por ser um ambiente que eu frequentava bastante, acabava tendo que passar ali por ali. Na época, a linha estava desativada. Eu, na época, com 18 anos de idade, fui convidado por um colega para nadar. Eu estava fazendo musculação e aí fui para casa buscar os equipamentos. E foi nesse retorno que acontece o acidente. Como barulhos, assim, não tive muita impressão, porque o que me atropelou foi uma locomotiva e não um trem com seus vagões. São sibilos, ruídos que ela Entendi. gera, e talvez pelo horário que tinham carros passando nas vias, né, laterais, acabou se tornando imperceptível. O fato é que o acidente aconteceu, eu caí debaixo da locomotiva. Quando eu me dei conta, já era tarde, ela estava em cima de mim, ela vinha apagada, em alta velocidade, ela freou, né? E aí, no caso, quando eu tive ali o impacto, eu caí debaixo dessa locomotiva, fui arrastado por alguns metros, não desmaiei e surgiu ali, né, uma nova vida, digo assim, porque tudo aquilo que se resume a esse acidente, eu posso trazer como espelho 58 dias de internação, né? Um pouco dessas fotos que eu tenho aqui atrás, que foram a minha carreira, que se guiou. E tenho hoje um filme, né, da minha história que foi biografado, tem um livro que eu escrevi também em 2008, que é a data que eu selo, vamos dizer assim, a minha superação diante desse acontecimento. E depois foi só volta por cima, né? Foram digo que grandes surpresas que surgiram na minha vida. Tudo isso que era uma tragédia, né, eu consegui enxergar o lado positivo e, graças a Deus, hoje, com meus 39 anos, me sinto talvez com mais vigor do que os meus 18, quando eu estava ali conhecendo um pouco mais sobre essa ideia toda. Não, e isso dá para ver com certeza na tua fala, né, que você é uma pessoa mais do que viva. Dá para ver nas imagens que a gente está vendo, não só atrás de você aí, mas quando aparecem aqui no programa, né? Você na tua vida praticando um esporte e tudo mais, com a condição física que você tem hoje, é impressionante a vivacidade e a vontade de fazer que a coisa aconteceu. Agora, não dá também para a gente olhar para a sua vida agora, né, Pauê, e dizer que não foi difícil quando o acidente aconteceu e quando você teve que viver esse momento de superação, posso até chamar de uma reconquista dos seus objetivos e da tua felicidade. E como foi quando você acordou sabendo da notícia que você não tinha mais as suas pernas? Eu acho que o impacto, talvez, da forma como tudo aconteceu, trouxe ali uma adrenalina sobrenatural, e acho que naturalmente o meu organismo não conseguiu assimilar aquela informação devido à tamanha gravidade que era, né? Eu, obviamente, que fiquei ali no estado de risco permanente durante algum tempo. Eu tive muita perda de sangue em razão dos membros, né, que foram amputados de imediato, em razão
né, das rodas que esmagaram. Óbvio que eu tive ali também a sorte da cauterização por parte, né, do metal ali que em contato, mas também tive ali um risco grande, né, de me contaminar, vamos pensar assim, né, porque toda aquela condição que eu estava com terra, com todo o ambiente não era nada próspero ali para uma condição do caso positiva para eu sobreviver. Mas eu saí de baixo em choque. Uma das primeiras pessoas que eu lembro foi um cara que passava de bicicleta. Eu ainda questionei ele perguntando a respeito. Poxa, e aí? Eu vou ficar vivo, tal? Querendo dialogar. Depois, rapidamente, meu pai se aproximou. Foi assim um choque, mas eu lembro que o paramédico realmente foi a primeira pessoa na entrada do hospital ali, logo na emergência. E engraçado, essa história eu sempre cito nas palestras, porque ela tem um ponto, tem duas questões, né? Uma espiritual e a outra, ela tem um viés muito de realidade, assim, né? De como a gente enfrenta a nossa vida nua e crua. E às vezes a mensagem, quando ela é colocada para a gente de forma clara, fica mais fácil para você superar essa adversidade, né? Muitas vezes fica camuflando, é pior. O lado espiritual é que... Vou começar primeiro pelo outro lado, né? Explicar pela questão da mensagem. Sim. Quando chegou para mim, eu estava ali numa movimentação muito grande, dando entrada, eu vi ali pelo semblante dos rostos que era grave, não tinha dimensão ainda. De repente, um dos paramédicos se aproxima, abaixa a máscara e diz: você perdeu as pernas, eu vou te sedar, sua vida daqui em diante vai ser assim, confia em Deus, fica motivado, vai dar tudo certo. Mais ou menos assim. Ao ouvir aquelas palavras, eu me senti assim meio que desafiado, né? No bom sentido, de tipo assim, meu, tá contigo, cara. Vai em frente que vai dar certo. E aí foi passado aquele bastão e eu falei, poxa, eu tenho ciência que meu corpo está debilitado, mas minha mente está sã. E se eu tiver consciência da minha aplicabilidade, de eu colocar energia nisso, pode ser que eu consiga superar. Isso foi um ponto da questão da informação. O lado espiritual é que, depois de tudo bem, quando eu saí do hospital, eu fiquei curioso de saber quem havia me dito aquilo. E eu fui buscar essa referência, fui perguntar quem que no dia 8 de junho, tal horário, estava na emergência. Ah, eram tais pessoas. Quem foi que me falou isso? E aí ninguém se apresentou. Aí eu achei muito estranho aquilo, porque eu pensava comigo, poxa, se fosse eu teria muito orgulho, né, de me identificar, ainda mais sabendo que a história teve um final feliz. E aí ninguém apareceu. O que me dá a entender que, de repente, para quem acredita, foi um anjo. Eu acho que Deus conversou comigo naquele momento e essa pessoa, na verdade, nem sei se existiu, mas foi, acho que ali uma evidência da vida para mostrar que realmente muitas das nossas respostas, nossos caminhos estão dentro da gente, né? Que a gente precisa realmente acreditar, ter fé. Muito bom mesmo. E com certeza Deus falou com você para te preparar para tudo que você precisava enfrentar, né? E é sobre esse enfrentamento que a gente vai falar logo depois do intervalo, porque depois de toda essa superação, chegou um momento de retomada de objetivos, um momento que o Pauê entendeu que ele poderia voltar a praticar esporte e como poderia, né? Olha o quanto de conquistas que ele teve depois do acidente, inclusive. Então, intervalo rápido e a gente volta contando essa história. Até já. Já de volta aqui com Identidade, hoje a gente está conhecendo essa tremenda história, a história do Paulo Eduardo, o Pauê. Pauê, me conta como é que foi a tua retomada com o esporte. Claro, você teve um processo de recuperação hospitalar, né? Você teve que recuperar a sua saúde física, mas aquele comichão pelo movimento estava ali implantado dentro de você e você queria voltar a se movimentar, a praticar esporte, não só um, mas diversos, né? Hoje você corre, você anda de bicicleta, você nada, você surfa, enfim, são muitas coisas que você faz. E como é que foi o despertar para entender a tua nova condição física e como você poderia
adaptar isso ao esporte que você sempre tanto amou? Meu maior desafio era voltar a me sentir capaz. Então, a sensação de capacidade talvez era o meu maior objetivo. E nada melhor do que colocar o corpo em movimento e sentir ele propriamente responder. Então, a interação com o meio, as atividades, né, físicas principalmente, foram elas que me trouxeram confiança para poder conseguir voltar a sentir essa sensação de capacidade. Inicialmente, foi muito difícil. Não foi nada fácil, foi muito difícil. As primeiras vezes que eu tentei nadar, por exemplo, visando voltar a surfar, que era, na época, aos 18 anos, a maior vontade que eu tinha, eu costumava brincar que, como uma metáfora, voltar a surfar seria voltar a viver. E era mais ou menos isso mesmo. Acho que a gente tem uns espelhos, né, quando é mais jovem, mais novo, de algumas coisas que a gente gosta muito, e é o que preenche nossa vontade extra de viver. E aí, voltar a surfar era, assim, sem dúvida nenhuma, assim, meu maior desafio naquele momento. E aí, comecei a nadar, só que a flutuabilidade em ausência das pernas causava que eu afundasse. Então, assim, uma atividade que eu fazia com muita facilidade, de uma hora para outra, eu já não conseguia atravessar uma borda a outra da piscina. E aquilo era frustrante, era uma sensação de incapacidade, de pensar, caramba, nunca mais vou conseguir fazer novamente aquilo. Óbvio que com treino, com persistência, dia a dia, né, devagar e sempre, a evolução começou a vir. E eu tive ali pessoas que foram fundamentais nesse processo, que me ajudaram. Costumo dizer que todo discurso é plural, não é singular, né? Tudo teve equipe, pessoas que me ajudaram. Óbvio que se eu não fizesse por onde, se eu não acreditasse, nada teria acontecido. Voltei a nadar. Depois de mais ou menos 6 meses a 7 meses do período da saída do hospital, eu fiz minha primeira travessia aquática nadando. Travessia aquática no mar. Eu completei aquele trajeto. E fui, assim, super, assim, vamos dizer assim, agraciado, brindado pela galera que estava ali presente. Fiquei super entusiasmado, feliz. Fui convidado para uma segunda prova por um organizador de eventos. E aquilo me fez tão bem que eu me senti abraçado pela turma do esporte, assim, pela galera. Eu sentia que ali ia ser um caminho muito positivo. Já na segunda prova, Wagner, eu não imaginava a distância, o trajeto. E eu já tinha feito ali a inscrição. 2 meses depois chegou pelo jornal a informação. Pauê é destaque numa prova que vai acontecer. E eu fiquei ali um pouco angustiado ao saber a distância, que eu fui saber depois. Ela saía, não sei se você conhece, ou quem está nos assistindo tem conhecimento aqui da Baía de Santos, São Vicente, saía da ponta da praia em Santos, onde é o ferry boat, onde atravessa para o Guarujá, e chegava em São Vicente, na Ilha Porchá. Essa era a chegada. E aí meu técnico, combinando comigo esse distanciamento, foi querer dizer, poxa, eu pego tuas próteses e entrego lá, né? Na logística da prova. E eu não conseguia entender, mas como logística, se a prova contorna na boia, não, essa prova é diferente. Larga de um ponto, chega em outro. 8 quilômetros nadando a distância de um ponto a outro. Uau! E na largada, quando estava quase largando, meu técnico chegou, quis fazer suspense comigo, disse, olha, eu vou contigo. E aí eu vi ele ali se colocando à disposição para me passar essa confiança. Quando ele disse que ia comigo, eu já me senti, obviamente, é um sentido da palavra, quase no meio do caminho, né? O fator confiança ali foi muito importante. E essa prova, ela consolidou para mim um divisor de águas, porque eu não só cheguei no final, quando eu cheguei ali, avistei a chegada, eu já imaginava uma grande festa, porque era uma prova longa, uma prova que tinha muito mais competidores. Ao chegar, eu tive a grata surpresa, ao sair da água, né, carregado por staffs, e eu falei, caramba, quanta gente me esperando. Ele falou, não, esse pessoal está chegando depois de você. Ou seja, eu ganhei de pessoas com pernas. Consegui concluir um desafio que eu nunca tinha feito e ainda ganhei de pessoas com pernas. E aquilo, para mim, foi um misto de experiências no sentido de capacidade, como eu coloquei no começo, né? E ali foi o meu start, Wagner. Foi ali que eu falei, vou fazer triatlon, vou voltar a surfar e vou ter uma vida plena. Mas hoje eu me dedico exclusivamente em usar o esporte em prol de levar uma mensagem para as pessoas. Então, fiz vários projetos, vim remando de Paraty a Santos, numa expedição chamada Super Água, um projeto que eu mesmo organizei em 2013.
2015 foi a vez de Floripa, fiz um pedal na ilha, trazendo uma relevância sobre a importância da malha viária. Enfim, são vários projetos relacionados ao esporte e as palestras, né, que eu desenvolvo há 18 anos. Não, e você fez um resumo excelente aí. Você não só voltou a fazer o que você amava, mas conquistou tantos títulos. E eu acho que uma coisa extremamente importante é a representatividade disso, né? Você é o primeiro surfista biamputado no mundo. Então, Não né? sei se eu sou mais, já fui. Mas você foi o primeiro surfista a não ter nenhuma das duas pernas e conseguir surfar. Essa representação para alguém que está na mesma condição que você, física, poder olhar para a sua história e falar, não, eu também posso levantar dessa cama, dessa cadeira e posso fazer alguma coisa, eu acho que é algo, sabe, que não tem preço, Pauê. E até sobre isso que eu queria te perguntar. Claro que por você amar o esporte, todas essas medalhas, essas conquistas te trouxeram muita alegria. Mas como é olhar para tudo isso e ver um legado? Ver que outras pessoas também vão conseguir ser felizes, fazer o que gostam, porque estão te vendo lá e também podem fazer da vida delas uma vida plena e feliz, mesmo com uma limitação física. Realmente é um mundo paralelo, né? A pessoa, quando acaba se tornando amputada, ela desconhece, é um choque assim cultural. A gente acaba achando que, por mais que a gente veja vídeo, foto de outras pessoas, não sabe por onde começar. Embora hoje os tempos são mais fáceis, em razão da internet, a gente acaba tendo mais referências, mas ainda é complexo. Hoje eu represento a maior empresa do mundo de próteses, órteses e cadeiras de rodas, né, que é a Ottobock. Eu hoje sou um embaixador no Brasil, então assim faço testes para vários equipamentos. Eu acho que tudo isso, como você colocou, meu maior orgulho assim em relação ao esporte é que grandes ídolos que eu tinha na época no meu quarto, estampados em cartazes, em folder, em revistas, né, capas de revista, a maioria deles são meus amigos hoje, então assim são pessoas próximas. Eu ganhei um prêmio da Globo chamado Faz a Diferença. Esse prêmio eu tenho assim um grande carinho porque ele veio numa hora tão bacana, 6 anos depois do acidente, e ele foi revelado na educação. Alguém me ligando, falei, pô, mas educação, nunca fui melhor aluno em nada, né? Não tenho nenhum projeto na área, como assim educação? E aí foi revelado em razão de 3 cases, 3 histórias que haviam sido enunciadas de pessoas que tinham se inspirado na minha história e tinham mudado a sua própria história. E eu falei, caramba, mas quem são essas histórias? E eu fui ter conhecimento delas, engraçado, posterior ao prêmio, o pós, depois que a pessoa vê e tal e me manda um recado. Putz, é muito gratificante, porque indiretamente, quando você faz alguma coisa para alguém e positiva, eu acho que a sensação é tipo assim, eu fiz bem feito. É o melhor pagamento que pode existir, né? Parabéns pela sua história, Pauê, por todas as suas conquistas, por tudo que você superou, por tudo que você é, por tudo que você representa. Digo mais uma vez, isso é extremamente relevante. E muito obrigado pelo seu tempo de contar essa história e compartilhar com a gente o seu pensamento. É um pensamento campeão. Não importa qual seja a limitação física, esse pensamento vai sempre te fazer andar, vai sempre te fazer ir para frente. Então, muito obrigado por ter compartilhado com a gente. Eu espero que Deus sempre te abençoe nessa caminhada. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe você também, a todos que nos ouvem, né? E eu quero aqui deixar uma mensagem final, dizer que na vida nada é fácil e as dificuldades, elas enobrecem a nossa conquista, fazem da gente pessoas mais fortes, mas o meu recado é para que, se você tem um sonho, uma vontade extra, faça acontecer. Coloca atitude, coloca vontade e vá em frente, porque uma hora você chega lá. Muito obrigado, bom. Wagner. Eu é que agradeço mesmo. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã, às 11h30 da noite. Não vai perder. Até lá. Tchau, tchau.